Olá, nós estamos aqui com Mary e você em ritmo de festa, porque Curitiba está completando 331 anos. E comigo tenho aqui Marileia Marchioro. Vamos falar sobre Curitiba. Olá, Marileia. Muito obrigada por sua presença aqui conosco e para nos enriquecer com a história da nossa cidade. Nossa cidade Sorriso, não é isso? Isso, nossa cidade Sorriso. Mas deixa eu falar um pouquinho de você. A Marileia Marchioro, ela é historiadora. E ela veio com toda a bagagem aqui para explicar para a gente muitas coisas sobre Curitiba. Conta para a gente do comecinho, a origem da nossa cidade. Então, vamos começar. Lá no século XV, o que aconteceu? No século XV, teve a procura do pessoal por ouro. Como que ocorreu isso? No início, tinha a navegação marítima. Naquela época, dois países se destacavam, que era a Espanha e Portugal. Então, eles saíam em busca do quê? De novas terras, novos horizontes, né? E assim eles vieram para cá. Nessa vinda para cá, chegaram ali na cidade de Paranaguá. Na cidade de Paranaguá, foi visto que tinha um ouro. Quem que chegou ali primeiro? Foi o Heliodoro Ébano Pereira, que eles eram chamados assim bandeirantes. Sim. Então, eles vinham atrás do quê? De ouros e pedras preciosas. Esse Heliodoro, ele vinha desde Cananéia, que era do estado de São Paulo. Ele veio vindo, e chegou em Paranaguá, nessa época, né? E daí ali ele descobriu que tinha ouro em Paranaguá. Daí, opa, você tem ouro de aluvião em Paranaguá? Então, nós temos mais ouro aonde? Em Serra Acima. Sim. Então, eles subiram Serra Acima, os bandeirantes, e junto com quem? Com Heliodoro Ébano Pereira, que subiu, mais Baltazar Carrasco dos Reis, e também o capitão povoador Mor, que seria quem? Mateus Martins Leme. E Gabriel de Lara, que já estava A gente ouve em esses Paranaguá. nomes, a gente só lembra de ruas, Só né? Que a de gente ruas, tem... porque realmente eles deram nomes de ruas. E esse pessoal tudo chegou aonde? Chegou ali em Atuba, né? No Rio Atuba. Aí eles ficaram no Rio Atuba, hospedado por ali, porque sabiam que ali tinha ouro. E navegando por ali, começaram a fazer aquela extração. É isso. Só que eram, na verdade, assim, eles eram pescadores, não era aquele pessoal da mineração mesmo. E viu-se ali que não era tanto ouro quanto se pensava. Do lado ali, o que aconteceu? Tinha também uma história, que a gente tem que falar dessa história para falar da fundação de Curitiba, que eram os indígenas, né? E tem uma lenda do cacique Tindiquera. Essa lenda do cacique Tindiquera é um cacique que morava naquelas regiões, que conhecia muito aquela região. E o povoamento começou ali a se assentar naquela época, e os portugueses que ali chegaram, eles trouxeram uma santa, Nossa Senhora, o nome dela? Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Né? Então, eles trouxeram essa santa e ali ficavam. E já lá em Portugal já tinha pinhais? Já tinha. Aqui é cheio de pinhais já lá. Já tinha essa santa, a santa. Daí ele trouxe a santa para cá. E a santa, todos os dias, ela estava olhando para algo fixo. E eles não entendiam aquele olhar dela. Por que será? Sempre olhando no ponto fixo. E eles começaram a olhar, nossa, ela sempre olha. Eu tenho uma ideia, porque ela era uma estátua, então fica fixo mesmo. Ela ficava olhando no quê? Sempre para o rio, as margens do rio Belém. Daí eles não entenderam aquilo, né? Mas como é que pode? E daí mudavam ela, quando amanhecia, ela estava olhando aonde? Para o mesmo local. Resolveram chamar quem? O cacique Tindiquera. Né? Porque ele era um conhecedor, ele falou assim, olha, cacique, o que acontece? A gente coloca a santa aqui e ela sempre está olhando para o mesmo lugar. E o que a gente faz, né? Daí o cacique falou assim, como a gente está vendo que aqui não tem tanto ouro para ser explorado e para vocês não irem embora, a nossa cidade, no caso ainda não era cidade, né? Mas o nosso local ali tem muito o quê? É rico em pinhão, é rico da natureza. E levou esse pessoal até onde? Até o Marco Zero,
de Curitiba, que é a Praça Tiradentes. E ali diz a lenda que ele pegou a sua flecha, né? Aquela flecha grande, e colocou e ficou no chão, dizendo, aqui Coretuba. Que aqui era uma região que tinha muitos pinhões. Quer dizer, não dá para exploração, mas dá o quê? Muito pinhão. Dá para vocês ficarem aqui também, ter a sua riqueza. Coretuba. Mas o nome de Curitiba quer dizer assim, Curitiba, pinhão, ite, árvore, e iba, grande quantidade de pinheiros. Então, terra dos pinheirais. Quer dizer, a nossa cidade já nasceu, né, com o nome de um reino vegetal, que era o peão. Então, eles resolveram ficar ali. Mas, para ficar ali e se tornar primeiro uma vila, tinha todos os parâmetros do quê? Da coroa portuguesa. E o que a coroa portuguesa dizia? Olha, tem que ter tantos moradores, né? Então, já tinha 30 casas, né? E 90 moradores. Daí o capitão, um mínimo. O capitão Mor, que é Mateus Leme, o povoador, ele fala assim, naquela época, ainda não era constituída Curitiba como é agora, mas já existia províncias, como a província de São Paulo. Então, aqui era um local que já estava sendo pertencido a quem? A província de São Paulo. Daí o Mateus Leme falou assim, não, opa, tá esquecido aqui, vamos arrumar um povoado aqui, né? Que para eles é interessante. Vamos desenvolver. E daí, assim, ele desenvolveu essa parte aqui. Já tinha, como eu falei, 30 casas, com o pessoal, a quantidade de 90 moradores. E já desse início já tinha esse nome de Curitiba? Queritiba. Que foi um nome dado em relação a algo que tinha aqui, que eram muitos pinhões, né? Muito pinhão, muito pinheiral. E por ser indígena, né? Tanto é que o indígena que fala assim, era a língua dos tupis guaranis, né? Sim. E aqui nessa região aqui tinha muito indígenas, os tinguis, que era mais nessa nossa parte aqui de Curitiba. Que hoje nós temos um parque, né? Que se chama Tingui, tem a estátua. Em homenagem, né? De quem? Ao Tindiquera. Que antes de Diquera ficava ali na Praça Tiradentes, daí depois foi removido. Então veio no Marco Zero, que foi hoje a atual Praça Tiradentes, né? Então todo início de cidade tem o quê? Tem que ter uma igreja. Sim. Depois tem que ter uma praça. É sempre assim, né? Igreja, praça, e tem os que falam mais, né? Um trem. Tem que ter isso para... Naquela época não tinha o trem ainda, mas tinha o quê? No caso, a igreja e a praça. Daí eles concordaram, falaram, não, realmente dá para a gente começar esse povoado, e como que nós vamos fazer? Já comunicou a coroa portuguesa, eles aceitaram, e coloca-se o pelourinho. Mas não é o pelourinho do escravo, é o pelourinho que é um marco político, que quando você chega... Marcando o começo. Isso, é um monolito que eles fazem ali, com a gravação da data da cidade, né? Que coloca, então, ali estabelecido como um marco político, quer dizer... Nós temos ainda esse pelourinho lá. Então, temos que fica bem na frente da igreja da catedral. Está ali o monolito. Marileia, você me comentou antes da gente começar que depois veio uma pessoa muito importante que ela deu as diretrizes dizendo, olha, vamos fazer ruas assim, vamos fazer a limpeza. Isso. Que foi um que estabeleceu já lá atrás uma Curitiba organizada. Né? Isso, exatamente. Quem foi ele? Foi o ouvidor. Já estamos mais à frente, já estamos em 1721. É o ouvidor Rafael Pires Pardinho, onde nós temos uma praça com o nome dele. E realmente, só que antes de falar dele, nós vamos continuar ali na nossa história, dizendo assim, que daí colocaram o monolito, né, que foi o pelourinho, e daí estabeleceu o quê? A primeira Câmara de Vereadores. Então, a coroa portuguesa já fazia a Câmara de Vereadores e colocava o quê também, né? O juiz. Ele colocava ali a jurisdição, poderes, tudo que tinha que ter numa cidade. Então, foi tudo naquele dia, né? E Alfredo Romário Martins, que é o nosso grande historiador do Paraná, ele coloca nos seus livros, né? Que foi... Ele tinha que achar uma data de marco, né? Que foi o quê? Que tudo isso ocorreu em 29 de março de 1693. Então, ó... Já existia povo antes, tem uma polêmica muito grande, que não é aqui nem agora que nós vamos tratar disso, né? Mas já havia-se povos anteriormente a essa data. Mas foi o marco do quê? Da instituição da Câmara de Vereadores. Então, tinha que achar uma data e ele colocou essa data. Sim. Então, essa data ficou o marco. Oficial. Oficial.
Depois desse monolito e tudo mais que foi colocado pelo Ourinho, que foi intitulado ali, ó, realmente, Curitiba, oficialmente, tem uma Câmara de Vereadores, né? Tinha que ter o quê? Direções para essa Câmara, né? Não é simplesmente ter. Elegeram esses vereadores e tudo? Eles colocaram, na época diz que eram 2 vereadores. Eram 2 vereadores ali e o juiz, né? Não, minto, eram 2 juízes e 3 vereadores. Okay. Que foram, penso eu... Com certeza não tinha nenhuma mulher. Com certeza. E esse é um caso que vem desde tempos remotos. Então, realmente, foi assim que nasceu Curitiba. E o ouvidor Pardinho, que chegou em 1721, daí ele fez o quê? Essa Câmara tinha que ter o quê? Como os legisladores vão trabalhar, né? Como que vai ser feito? Então, ele coloca as diretrizes para essa Câmara, para esse povo que estava ali. Então, uma das coisas que ele coloca assim, Curitiba tem que, no caso, ter um crescimento bem adequado. Que forma que seria? Ruas retilíneas e contíguas. Olha. Isso é interessante, porque ele já dá aquele marco. Ele fala assim também, que os moradores tinham que fazer o quê? Limpar os seus ribeiros. No caso, era o Rio Belém. Então, já se preocupava naquela época com a limpeza do Rio Belém. Então, as pessoas tinham que limpar o Rio Belém. Colocou ali também diretrizes de não ter arma de fogo dentro da vila. Olha. Não segurança, para a segurança das pessoas que moravam. Já naquela época se pensava nessa segurança, não ter arma de fogo. Agora, você citou uma coisa da limpeza dos ribeiros. Isso. E hoje a gente fala com as pessoas também, por favor, olha esse cuidado de não jogar, que a gente vê agora fazendo a limpeza, né? Contra esse sofá, inúmeras coisas que não... Como que a pessoa joga o lixo nos rios? E isso aí é muito triste para nós. É muito triste. Aí lá atrás já havia aquela preocupação. A população limpe os ribeiros. Por quê? Muita chuva, né? Vai juntando bastante folhas, galhos. E naquele tempo, agora a gente tem sofá, mesas e sei lá o quê. Muitas coisas. Isso, Mary, sabe por quê? Porque nós tínhamos uma campanha que saía na mídia. E isso foi colocado lá na época, acho que se não me engano, do prefeito Jaime Lerner, da família Folhas. Tinha até uma musiquinha, não sei se você lembra. É lixo que não é lixo, não vai para o lixo. Então, aquilo era muito batido. E essa campanha, se você observar, ela ficou em desuso por muito tempo. Agora que há uma... Agora que estão começando novamente, né? Então, parece que as pessoas são movidas ao que sempre estar lembrando. Sim. Tanto é que Curitiba sempre teve essa cultura, né? Desde pequenos, assim, eu acho bem engraçado. Vou contar uma história que meu filho era pequenininho, né? E daí ele estava mascando os chicletes, né? Daí ele tirou os chicletes da boca, assim, daí ele ficou assim, segurando, né? Eu não lembro quem que estava perto, mas falou para ele assim, joga. Daí ele falou assim, não posso jogar. Eu tenho que procurar uma lixeira correta para descartar. E eles tinham o quê? 4 aninhos. Isso, então é bonito. A gente passa esses ensinamentos. Para as crianças. Mas se você não dá o ensinamento, daí joga em qualquer lugar. E outra coisa também que até isso de jogar chicletes é prejudicial até para os animais, porque o passarinho ele vai bicar e o bico dele fica preso e ele vai morrer sufocado. Vai morrer sufocado. Então a gente não pode jogar chiclete no chão. Verdade. E eu falando em pássaro, sabe qual é o nosso pássaro que representa a nossa cidade? Gralha azul. Isso, é a gralha azul. Isso. A gralha azul. E por que da gralha azul? Casa do pinhão, que ela... Isso, que ela pega, ela faz o quê? Ela pega a semente, exatamente, e ela enterra para ela ter comida posteriormente. Então, você veja que coisa linda, essa né? cadeia da natureza, faz algo assim espontâneo, né? Guardando para... E dessa forma ela faz o quê? Ela semeia as sementes que assim nascem mais araucárias. Tanto é que é o nosso símbolo, né? Que eu amo. Que eu sempre falo que a araucária está sempre com os braços para cima, né? Sim. Lindo aqueles braços dela, Sim. né? Para mim, ela me lembra o candelabro. Isso, um candelabro, bem lembrado. Essa é a nossa representação. Então, aí depois desse salto, você também contou uma parte da história dos... Fala aqueles nomes muito difíceis. Ah, sim, da Guerra Federalista. Que veio lá de baixo, né? Isso, dos Maragapos e dos Pica-Paus. Pica-Paus. Isso. Então,
veio do Rio Grande do Sul, chegou no Paraná, e a gente teve uma ação importante lá na Lapa que parou essa batalha, né, deles chegarem até o Rio de Janeiro. Exatamente. Né? Então, para falar dessa guerra, nós precisamos falar de um nome muito importante que nós temos na nossa cidade, que é o Barão do Cerro Azul. O Barão do Cerro Azul também é um nome de rua. Sim. Sabe? Eu acho interessante que a gente olhe as ruas. E às vezes não conhece o personagem. Você não conhece, né? Não conhece o personagem. A personalidade daquela pessoa, por que ela recebeu aquele nome, foi colocado aquela rua. Nome, aquela homenagem. Quem será? Quem será? Quem será? Às vezes fazem filmes, né, retratando a coisa errada. Eu fui esses dias assistir um filme que era O Preço da Paz, né? E a gente, como historiadora, olha, é triste, porque parece que você já vai nos pontos que está errado, né? Então, assistindo o filme, eu descobri coisas erradas. Por exemplo, assim, que o Barão mostra ali o palacete que nós temos, que é o palacete solar dos Leões, fala que a casa dele era ali. Em nenhum momento a casa dele foi ali. Mas também é outra história. Vamos se ater aqui ao Barão do Cerro Azul e na guerra. Então, o que ocorreu? O Rio Grande do Sul tinha a Guerra Federalista. O que aconteceu nessa guerra? Tinha Júlio de Castilhos, que defendia um lado, e tinha Gumercindo Saraiva, que defendia o outro lado. O Júlio de Castilhos, ele era um homem que ele era com as ideias do Marechal de Ferro. Quem era Marechal de Ferro? Marechal Floriano Peixoto. Esse era o Marechal de Ferro. Já o Gumercindo Saraiva discordava das ideias e como que o país, república, estava desenvolvendo o país daquela forma. Ele queria mudanças. Ele queria colocar as ideias dele. Isso. Então, ele começou a fazer o quê? De um lado, ficava o Júlio de Castilhos, era o Partido Republicano Rio-Grandense, e o Gumercindo Saraiva era o outro partido, que era o Partido Federalista do Rio Grande do Sul. Daí houve o quê? A briga entre eles. Então, os pica-paus eram representados pelo Júlio Castilho e os maragapos, o Gumercindo de Saraiva. Os pica-paus começou a dar um apelido primeiro, a história do apelido, como que foi? Eles olharam para Gumercindo e falaram assim, nossa, mas aquele povo lá é maragatos. O que é maragatos? Maragatos é uma conotação espanhola que quer dizer que a pessoa ele é mercenário. Mas eles não acharam ruim esse apelido, eles adoraram esse apelido. Ele ganha para matar. Isso, exatamente. Então, eles amaram esse apelido. Daí você, de contrapartida, eu também vou dar um apelido para vocês, pica-paus. Devido ao quê? O uniforme deles. Fizeram um pouco desse. O penacho que eles tinham, né, no capacete deles, que era vermelho. Aqui na roupa, que era colorida. Daí ficou pica-paus e maragatos. E eles eram conhecidos também por degolar. Então, era conhecida também essa guerra federalista como a Guerra da Degola, porque no lugar que eles chegavam, eles degolavam as pessoas com os seus facões, né? Eles passavam de fora a fora. E eles passaram por aqui? Passaram. Daí eles degolaram várias pessoas aqui também? Então, graças a Deus, não. Devido a quem? Devido ao Barão do Cerro Azul, que era o Barão da Erva Mate. Então, ele era um empresário. Então a erva mate trouxe prosperidade para cá. Trouxe prosperidade, muita prosperidade para o Paraná. Paraná é o que é hoje, Curitiba é o que é hoje, graças ao quê? A erva mate. Então, o cultivo e a exploração. Os engenhos, né? Até importar, né? E Antonina, inclusive o Barão, ele chegou a exportar. Então, veja como era difícil a exportação daquela época, mas o Barão do Cerro Azul, ele conseguia exportar a erva mate. Então, ele liderava. Para onde será que ele exportou a erva mate? Ele ia para a Europa. Ele ia para a Europa. Então, como chegou longe a nossa erva mate, né? Daí, a maioria dos produtores também estão ali em São Mateus do Sul, que também produz a erva mate, mas enfim, aquele pessoal chegou aqui porque eles vinham. O que era a ideia de Gumercindo Saraiva? Ele queria chegar aonde estava a capital. Qual que era a capital na época? Rio de Janeiro já. Então ele veio, passou aqui por Paraná, passou por Santa Catarina, daí veio para o Paraná, e quando chegou, e o pessoal já sabia da história de como eles agiam, o que o Barão fez? O Barão era um homem assim muito conciso, um homem assim muito respeitoso, e um homem assim de grande visão. Então as pessoas o respeitavam. E aconteceu naquele momento que Curitiba estava em estado de sítio. Vicente Machado não estava aqui, foi se refugiar em Castro. E a população estava ao léu. Ao léu. O pessoal chegou para o Barão do Cerro Azul e falou assim: Barão, você é um homem, né, que
de grandes habilidades, né? Nos representa, fala com esse povo, daí muito próspera. Daí o barão fala assim, vou negociar com eles. E começa a negociar com os maragapos. Fala assim, olha, eu pago pela paz. Quanto que vocês cobram? E ele pagou realmente pela paz. Quando passou tudo isso, que já o cerco estava... E eles passaram sem cometer atrocidades aqui em Curitiba. A custas da negociação do Cerro Azul. Do Barão do Cerro Azul. Quando passou tudo isso, né, Vicente Machado volta, daí toma o poder, e o barão que fez algo, na nossa visão hoje, tão maravilhoso, que negociou a paz e evitou tragédias, ele foi dito como o quê? E tido como o quê? Como traidor. Ele e mais 4 companheiros. E daí eles armaram uma tocaia para o barão, que essa tocaia foi armada, descendo ali o que nós temos a estrada de Curitiba, o litoral, Curitiba-Paranaguá, no quilômetro 65. Então, quando você desce, você vai ver uma cruz, literalmente, tem uma cruz ali, bem feita, onde ele foi morto, onde mataram ele. E passaram-se os anos... Graças a Deus que ainda olharam para esse feito dele, e hoje ele está naquela relação dos grandes heróis do Brasil, foi colocado o nome dele na história como alguém que fez um grande feito. Quer dizer, repararam. Repararam. Né? Então, eu estou contando essa história para dizer assim, o quanto que foi importante o ciclo da erva mate aqui em Curitiba, né? E de tudo que ocorreu e a prosperidade que deu ao nosso Paraná, digo. Por quê? Porque Paraná se tornou província devido ao quê? Devido à grande riqueza que tinha aqui através da erva mate. Sim. Né? Daqui a pouco nós vamos falar das curiosidades. Vamos falar. Isso. A primeira universidade foi aonde? Aqui no Paraná. Por quê? Exatamente Curitiba, porque aqui era uma região próspera. Então, esses engenhos ficavam onde? No Batel, você veja, próspera. Né? A região ali do Alto da Glória. Então, tudo esse ciclo da erva mate, você olha aqueles casarões, assim, você fica... Rebouças também, né? Rebouças já é do outro lado. Tem ali o Mate-Leão, mas o Rebouças já é mais o primeiro polo industrial. A gente pensa que na cidade industrial, que estão as grandes indústrias, mas o primeiro polo foi em Rebouças. Então, a curiosidade do nome você já falou pra gente. Isso. Curitiba é a capital mais fria do Brasil. Mais fria do Brasil. Há inclusive explicações geográficas para esse fato em função da distância dos trópicos e a incidência de raios solares que é menor na cidade durante o inverno. A altitude também influencia nas temperaturas, por isso, quando o curitibano fala que aqui é mais frio, ele está falando a verdade. Conheci outras capitais e realmente aqui até a gente pensa que Rio Grande do Sul é mais frio, pode ser que seja algum interior, mas a capital mais fria é Curitiba. Isso, a capital mais E eu gosto muito disso. Curitiba, ela está localizada no primeiro planalto, né? E bem alto. Eu só não me lembro tanto de altitude, eu não sei se é 931, mas ela tem uma altitude super alta em relação ao nível do mar. Mas esse fenômeno hoje, Curitiba é tudo isso, na época de 1974, 75, que caiu a neve. Né? Antes disso, a neve também caiu em 1928, que as pessoas não colocam, mas em 1928 nós tivemos a primeira neve. E depois lá em 1975. Mas hoje, com o fenômeno da Laninha, a gente não tem mais um dia, faz as 4, 5 estações no mesmo dia. É verdade. Mas nós não se sabe o que vestir, né? Isso. Nós estamos enfrentando o quê? Um calor atípico. Nós que somos curitibanos, não aceitamos esse calor. Todos os dias eu falo para meu marido, meu Deus, quando que está acabando esse calor? Vai entrar o outono, vai embora esse calor? Não, eu olho 28 graus. Pois é. Então não vai embora. Devido ao quê? Aos fenômenos. Mas, Marileia, aqui está 28, em outros estados está 30 e tantos. Então deixa assim. Só que 28 para nós é como se fosse 30 e poucos. Então, aqui é a capital ecológica. Isso. Né? Conhecida justamente pela grande quantidade de áreas verdes, Curitiba ganhou o título de capital ecológica. Também já foi reconhecida como uma das cidades mais ambientalmente sustentáveis da América Latina. Isso, e devemos a quem? Vamos falar um pouquinho, né, dessa curiosidade. Vamos falar de um prefeito. Temos vários prefeitos. Curitiba teve um total de 83 prefeitos até o momento. Né? Nós temos
o atual, que é o Rafael Greca, mas Curitiba sempre teve homens que pensaram. Vimos lá Nunca no passado... teve prefeita? Prefeita, não. Só o prefeito. Nós tivemos no passado quem? No passado nós tivemos o Jaime Lerner, que foi um grande prefeito Muito que conhecido. remodelou a nossa cidade como ela é, principalmente a Rua 15 de Novembro. Que é uma das curiosidades, A Rua 15, ela foi projetada por este prefeito, porque ele queria o quê? Ele não queria que os carros cortassem Curitiba. Ele queria que os carros tangeassem Curitiba. Então, ele faz o quê? Ele coloca a primeira rua de pedestre, que vai da Praça Santos Andrades até a Praça Osório. E é interessante que, quando ele idealizou isso, foi uma revolta no Paraná. O pessoal falou assim, como que pode? Vai ficar a rua só para pedestre, onde já se viu? Vamos fazer uma greve. E os outros estados copiaram, Não, né? daí só o que eles fizeram? Vamos pegar todos os carros, não uma greve, mas vamos fazer assim algo que... Um protesto. Um protesto, isso mesmo. Nós vamos fazer o quê? Vamos pegar todos os carros e vamos passar na avenida. Só que eles foram tão inteligentes que, sabendo do tal protesto, o que eles fizeram? Eles colocaram as crianças para pintar na Rua 15. Então, eles estendiam aqueles rolos brancos de papel e separavam as crianças. Quando eles chegaram para fazer a tal atrocidade, o tal protesto, eles desistiram. E depois, com o tempo, foi pegando, foi vendo o quão lindo foi ficando, né? Sim. Então, ali, se eu não me engano, foi... E a tranquilidade das pessoas fazerem compras e sem preocupação de a forma que ela foi colocada, que ela foi remodelada, se eu não me engano, foi a Abransade que fez essa arquitetura ali da Rua 15, como ela é, colocando os quiosques, das flores, e foi pegando gosto. Hoje a gente não vê Curitiba sem o nosso calçadão, porque já pensou, naquele mesmo calçadão passava o quê? Bondes puxados a mula, pensa. E hoje essa lindeza, né? Sim. Olha, uma curiosidade que a gente tem, túneis subterrâneos escondidos. E falam que tem tesouros. Tem tesouros, tem tesouros. Então, nós temos vários túneis aqui em Curitiba, né? Então, nós temos túneis que ligam. Vamos pegar ali o do Clube Curitibano. Então, tem o Clube Curitibano, que é uma arquitetura alemã que foi feita. E se você for ver bem, se eu não me engano, em 1944, o que acontecia nessa época? A Segunda Guerra Mundial. Então, quando eles fizeram aquele lugar ali, o prédio, eles fizeram uma proteção, né? Então, eles fizeram aqueles túneis que, caso tivesse algum problema, eles tinham como sair, rota de fuga. Então, ali tem um túnel que liga o Clube Curitibano até o Centro Histórico. Olha. De Curitiba. Olha. Temos também outros. Aonde que nós temos outro? Temos um que está na Catedral. Então, embaixo da catedral, tem um túnel que vai ligar o quê? A Igreja da Ordem, que foi a primeira igreja, a mais antiga, a primeira igreja, que é a da Ordem, liga ali e também ligava, no passado, a Casa das Armas. Então, tem ali também um subterrâneo. O outro que nós temos, que é muito cogitado e falado, é o do Bosque Gutierrez, que hoje, já digo em antemão, já é fechado ali para ninguém entrar, né? Mas ali também consta um túnel muito grande que eles falam que foram os jesuítas, que assim o escavaram. Então, esses túneis não têm visitação, ninguém pode ver. Tudo... A não ser esse do Curitibano ali, eu não sei se é aberto, mas o pessoal, saiu até recente uma reportagem ali onde chegou, mas também foi selado, não é mais aberto. Outra curiosidade de Curitiba, nós temos um bairro que homenageia a culinária italiana. Isso. Porque outra coisa que nós temos de interessante é que temos imigração variada nessa região, né? Várias etnias nós temos em Curitiba. E aí seria bom citar. Esse bairro chama-se Santa Felicidade. Santa Felicidade. Que há muitos restaurantes e foi instalado em meados de 1880. Olha, as famílias se instalaram naquela região em 1880. Eu tenho Santa Felicidade datada em 1878. 2 anos antes. Que foi a época que os italianos... Em meados dos anos 1880, sabe? Mas então existe um bairro
Assim, que homenageia essa cultura italiana. italiana. Então, mas quais outras imigrações que nós tivemos? Nós tivemos outras imigrações. Tivemos em 1829 os alemães. Todos esses prédios históricos que a gente vê ali no centro histórico, aqueles casarões coloridos ali, tudo feito por imigrantes alemães. Em 1871, nós temos os poloneses. E aqui teve a terra acolheu muito bem eles. Temos o bairro do Abranches, que foi colônia deles, inclusive o próprio nome, né, que é o Frederico Abranches, que ele era um presidente da província. Então, ele vem para os poloneses e fala assim, olha, vocês podem ficar aqui. Ele assenta ali 64 famílias polonesas. E ali elas ficam perto do Barreirinha, Santa Cândida. Então, toda aquela região ali... recebeu os imigrantes poloneses. Nós temos também, em 1895, os ucranianos. Isso, nós temos também um memorial ali, dentro do Parque Tingui, muito interessante. Que mais que nós temos de imigrantes nessa época? Depois, mais futuramente, vieram quem? Os japoneses, vieram os árabes, os judeus mais tarde. Mas nessas épocas aqui, foram esses os primeiros colonizadores. E voltando em Santa Felicidade, a gente vê ali que era uma região cheia de taquara. Era um lugar, assim, diz que era um taquaral imenso. E eles deram o nome ali a uma pessoa que morava na época ali, né? Que era uma senhora. Deixa eu ver se eu lembro o nome dela. Felicidade Borges era o nome dela. E também era o caminho dos tropeiros. Quando os tropeiros passavam, descansavam ali, e ela disse que fornecia, já que hoje nós chamamos de marmitas, ela fornecia comida para eles. Que legal. Daí ali nasceu o restaurante que falam que é o maior da América Latina. Sim, Madalosso. Isso, Madalosso, bem tradicional em Curitiba. E nós também temos em Curitiba a universidade mais antiga do Brasil. Isto. A Universidade Federal do Paraná, localizada na capital paranaense, a mais antiga, fundada oficialmente em 1912. Isso, em 1912, com apenas 2 cursos. Quais eram os cursos naquela época? Só tinha 2, em todo o Brasil. Ou era direito ou era medicina. Então, no andar de cima era o de direito e o de baixo era o de medicina. Quando você passa ali pela Federal, se você olhar assim do ladinho, você vai ver que tem umas grades de ferro. Aquelas grades de ferro é onde ficava o necrotério. Olha. Fica bem ali, do ladinho. Agora, para os estudantes. Para os estudantes dissecarem os corpos, estudarem. Então, ali, por que foi escolhida justamente Curitiba? Por causa do que nós falamos ainda agora, do ciclo da erva mate. Então, era uma cidade próspera, rica, onde tinha filhos, né, de pessoas importantes que cursaram esses cursos aqui. E não precisavam mais viajar para Portugal para estudar. Não, porque antigamente eles tinham, a não ser que quisesse, como hoje, né, fazer uma pós-graduação, um doutorado, um mestrado, né? Mas naquela época se limitava apenas a bacharel, né? Então era ali, já tinha essa extensão. Você também contou para a gente que nós temos um relógio solar, isso, né? Ainda funciona ali na Praça Tiradentes. Desde que tem o quê? Sol. Mas tem. Que é algo que é um pouquinho raro. Isso, aqui em Curitiba. A história desse relógio é bem interessante, porque Curitiba tinha apenas um médico. Quem era o médico? Era o Dr. Milton Muricy, que também é o nome de rua. Muricy, Dr. Muricy. Dr. Muricy. Mas não tinha farmacêutico. Ele é um alemão chamado Augusto Stellfield, que também leva o nome de rua. E ele veio da Alemanha para cá, passou por Santa Catarina, mas ele gostou muito de Curitiba devido a quê? Não tinha farmácia, não tinha farmacêutico, mas tinha médico. Então ele falou assim, puxa, um nicho aqui para mim, vou abrir. Então ele vem e abre. Empreendedor. Ali. Exatamente, empreendedor. Com visão. E ele coloca ali, se eu não me engano, em cima está 1857, que é a data que ele veio e colocou, está bem em cima, assim, no relógio. E funciona desde que tem o quê? Sol. Mas aonde que fica ele? Se você está na Praça Tiradentes e você olha de frente, né, que tem aquele calçadão, onde tem ali aquela lanchonete, que se não me engano é 2 Corações. Sim. Isso. Daí tem a Chiquita, daí que você olha para o alto, você vai ver o relógio. Então, é um relógio solar. Olha, para a gente terminar, porque a gente já está se estendendo muito, aqui em Curitiba, a gente chama de gíria, mas você fala de...
chama de expressões idiomáticas. Isso. E são curiosas, porque, por exemplo, o que é uma salsicha aqui? Salsicha não existe. Não existe. Eu estive em Santa Catarina e fui pedir 1 quilo de vina. Para nós é vina. Daí o moço falou assim, ficou olhou para o meu esposo, vina? Ela quer vina? Sim, eu quero vina. Não tem aqui vina. O que você quer? Daí eu apontei para ele. Ah, salsicha. Então, essas expressões idiomáticas que nós temos. Vina. Penal. Penal é o estojo escolar. Estojo de lápis, né? Isso, que tinha de 12 cores. Depois teve de 24 cores, que era o nosso sonho quando nós éramos pequenos, né? Uhum. E temos também uma outra palavra que a gente sempre usa aqui. Piá. Piá. Quem pia é pinto. Mas não é, esse é piá, que vem também do Guarani, né? Do Guarani. Piá quer dizer menino. Meninote. Uhum. É isso que Mas também usa-se também guri, guria, né? Guri, que você falou. que esse também é uma expressão que no Rio Grande do Sul usa muito guri, guria, né? E a gente usa aqui também. Eu sou uma pessoa que usa muito guria. Às vezes eu quero falar com você, fala, guria, tudo bem? Outra expressão, a terra do leite quente. Né? Hoje não é mais tão puxado, mas no passado era muito puxado. Você conhecia em qualquer lugar, por causa da extensão do E. Sim, leite, quente. E é algo que só tem aqui. Japona. Pois é. Não, mas eu já ouvi essa palavra japona. Fora daqui? Já. Eu não tinha. Esfriou, tem que colocar uma japona. Nossa, que lá fora é jaqueta, né? Colocar uma jaqueta. Aqui não, aqui é japona. Tem que colocar japona. A gente entende por japona aquele casaco mais fofinho, né? Não o casacão, quentinho. Aquele cheio de goma. Esse é japona para nós. Ok. Então, Marileia, nesse aniversário da nossa cidade é linda, muitas flores, muitos parques. Nós temos uma qualidade de vida que em outras capitais não tem. Segurança. Muitas pessoas estão vindo de outras cidades para morar aqui em Curitiba por causa da segurança que nós temos aqui, que infelizmente não há em outros lugares. Mas o que você diria para nós que vivemos aqui nessa cidade? O que você falaria nesse aniversário de 331 anos de Curitiba? Então, primeiro aqui em relação à segurança, nós temos a muralha digital. Essa muralha digital, eu tive o prazer de conhecer. Ela fica ali, todas as câmeras que coordenam Curitiba, que olham Curitiba. E é realmente que só aqui que tem. Então, é muito bacana essa parte da segurança, né? Sim. E eu digo, Curitiba é maravilhosa. Curitiba faz o que o historiador Heródoto, lá no passado, já falava. O que ele falava? Ele falava assim, que você tem que o quê? Proteger a sua memória, o seu passado. Curitiba faz muito bem isso. A gente vê pelo centro histórico. Lá no centro histórico tem 40 anos da preservação da memória. Então, a gente preserva a memória. Para quê? Para a gente conhecer o presente. Sim. E o presente a gente vê todos os dias, né? Através das nossas crianças, através da educação. Curitiba, na área da educação, é uma das melhores que a gente vê, a educação para os pequenos, tanto o ensino fundamental, básico, como o fundamental 1, fundamental 2, o ensino médio. Então, a gente vê que ela prepara os cidadãos para o quê? Idealizar o seu futuro. Hoje nós estamos... Não esquecendo o seu passado. Não esquecendo o passado. Então, a gente faz aquela transição, idealizando o futuro. De que forma? Tecnológica. Curitiba é uma cidade tecnológica. Tanto é que nós tivemos aí, semana passada, o Smart City, né? Com a cidade mais inteligente. Do mundo. Isso, do mundo, né? Mas para ela se tornar esse potencial que ela é hoje, ela teve todo um passado. Toda uma trajetória. Exatamente, uma trajetória, né? Então, eu digo assim que morar aqui é maravilhoso. Nós, devido a tantas etnias, nós fazemos um passeio. Rapidinho nós estamos no bosque ali do Papa, daqui a pouco nós estamos em Santa Felicidade, daqui a pouco nós estamos na Ucrânia, quer dizer, ou na Praça do Japão. Né? Que legal. Então a gente faz aquela trajetória, tudo dentro de Curitiba. Da mesma cidade. Da mesma cidade, através das etnias, né? Então Curitiba, conhecida como cidade sorriso, sempre brinco, né? Ela deitou província e acordou metrópole.
Olha que coisa linda. Que legal. Parabéns, Curitiba. Exatamente, parabéns, Curitiba. Às vezes ela é carrancuda como Barão, às vezes ela é sensual, como quem? Vamos citar o exemplo da 19 de dezembro, aquela mulher que está ali com aquele olhar sensual para aquele homem na frente. Então, Curitiba vai de um polo a outro. E o que eu digo? Parabéns, Curitiba. E dou parabéns a Curitiba fazendo menção ao nosso prefeito, Rafael Greca. Por quê? Não tem quem conheça melhor a nossa cidade como o nosso prefeito. Então, parabéns, Curitiba, na menção do nosso prefeito e atual vice-prefeito, Eduardo Pimentel. Então, você que mora em Curitiba, você que é curitibano, ame a sua cidade, cuide dela, preserve-a, limpe, coloque lixo no lixo. Vamos cuidar da nossa cidade porque ela é maravilhosa. Tchau, tchau e até a próxima. Viva Curitiba! Viva Curitiba!